Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje falarei sobre o meu jogo de videogame favorito, que eu não vou dizer que é o disparado favorito, porque eu tenho 3 franquias, né, que estão muito próximas uma da outra, tá? Então elas são as que eu mais curto. Então eu vou falar aqui dessa que é a que eu mais gosto, que é essencialmente tem o jogo que eu mais gosto nela. Estou falando de Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. Felizmente eu tenho todos os jogos da franquia. Infelizmente não tenho os do Super Nintendo ainda, que é o que eu gostaria de ter, que é onde eu comecei a jogar essa franquia maravilhosa, principalmente pelo Donkey Kong 1, que é esse que eu estou segurando aqui, tá? Esses são jogos para Game Boy Advance. Eu tenho os 3 jogos do Game Boy Advance, tanto o Donkey Kong 1, Donkey Kong 3 e o Donkey Kong 2, tá? Opa, invertido. Donkey Kong 2. Então eu tenho os 3 joguinhos aqui pro Game Boy Advance. São a minha trilogia favorita de jogos, tá disparado por várias questões que eu vou passar um pouco nesse vídeo, tá? Para completar os jogos, eu ainda tenho o Donkey Kong Returns, tenho a versão pro DS e tenho também o Donkey Kong Tropical Freeze, que eu tenho a versão do Switch. Então assim, Donkey Kong eu tenho todos, tá? Originalmente falando, né? Que é uma franquia que eu adoro. Vamos falar um pouco dela. Donkey Kong, principalmente esses de Super Nintendo, todos são nesse esquema, tá? Mas esse aqui principalmente, ele foi uma revolução quando ele foi lançado. Se não me engano, ele foi lançado em 94. Obviamente, eu não joguei nessa época, ainda mais como naquela época aqui no Brasil, os jogos demoravam para vir para cá, né? Então, quando era lançado em 94 lá no Japão, levava no mínimo um ano ou próximo a isso para vir para o Brasil. E na época eu não tinha videogame, eu fui ter videogame um pouco depois, tipo... Mas assim, não foge muito, tá? Foi o jogo que me fez me apaixonar pelo Super Nintendo. Quando eu ganhei meu Super Nintendo, eu tinha o Super Mario World. Por muito tempo eu fiquei só com esse jogo. Porque as fitas eram caras, era todo aquele processo de não tinha tanto dinheiro, normal da vida da maioria do povo brasileiro ou do povo no mundo, né? Então, foram jogos que eu tinha que alugar na locadora. Ou saudoso isso, alugar jogo na locadora. Quando apareceu o Donkey Kong, cara, quando meu pai alugou pra mim na época, eu joguei tanto esse jogo, eu gostei tanto dele, eu achei tão bom que, nossa, eu ia pra locadora e ficava alugando de novo, até que teve uma vez que ele falou: Bruno, aluga outra coisa, você joga isso toda hora. E, eu me viciei demais, assim, foi um jogo que me cativou demais. E Donkey Kong 1, eu vou falar separadamente, tá? Vou falar dos jogos separados. Primeiro eu vou falar do primeiro jogo. Cara, o Donkey Kong 1, ele é muito lindo, tá? Muito bonito. As músicas, acho que são o ponto alto do jogo, é a trilha sonora dele, né? O soundtrack que tem. Cara, que músicas maravilhosas. Nossa senhora, assim, obra-prima. Não vou dizer que é a melhor porque tem o 2, mas essas aqui são fantásticas, fantásticas, fantásticas. Então, assim, o som extremamente agradável, tá? O som muito agradável, já é uma coisa que te faz gostar muito do jogo. Nossa, como eu amava jogar isso. Na época que eu jogava, eu achava ele difícil. Então, a questão de dificuldade que eu sempre falo, eu sempre gamei nessa parte. Quanto mais desafiador pra mim era, mais eu gostava. Então, assim, o Donkey Kong, quando eu jogava muito Super Mario World, eu tinha muita já proficiência em jogos de plataforma, né? Que é o que o Mario World é essencialmente. Então, eu tinha muita proficiência. Então, jogos de plataforma pra mim sempre foram muito padrões pra mim. Sempre foi comum, porque eu jogava demais o Mario e acabei jogando vários jogos de plataforma da época. Pô, não é plataforma, é plataforma shooter, que é Mega Man, que é a minha segunda franquia favorita. Tinha Aero Acrobat, que era um difícil pra caramba, mas era muito legal. Tinha Joey Mac, Congo's Jungle, tipo assim, tinha muito jogo de plataforma maravilhoso, tá? Super Nintendo, principalmente. Então, é uma plataforma, um estilo de jogo que eu gostava muito de jogar. E o Donkey Kong, assim, sensacional. Quando veio aqueles gráficos do Donkey Kong pra época, putz, que coisa maravilhosa, sabe? Era uma revolução. Meu Deus, isso é um jogo, assim, ele me cativava pra criança. Cara, é maravilhoso. Eu adorava o desafio, era muito difícil. Eu lembro que eu demorei muito pra salvar o primeiro, tá? Porque como eu alugava as fitas do Donkey Kong na época, eu não conseguia salvar e zerar o jogo, porque eu não tinha essa capacidade ainda. Então eu demorava para passar algumas telas. Nossa, as telas do gelo lá, vixe Maria, perdi tanto ali, uma coisa maravilhosa. E aquelas últimas ali das cavernas, putz, das cavernas, a última tela é um tormento. Ainda é um pouco difícil, né, mas é um tormento naquela época. Então assim,
O Donkey Kong ele conseguiu me proporcionar muitas horas de jogo pela questão de dificuldade, porque eu queria passar, então eu tinha essa gana, essa vontade de zerar esse jogo, então eu alugava muito, eu conseguia jogar muito ele assim, para poder terminar de fato, né? Então, é assim, uma coisa fantástica. Eu vou falar um pouco da diferença dos dois, não tem muita diferença pro Super Nintendo pro Donkey Kong do Advanced. Eu acho, nessa comparação, um só, o do Super Nintendo melhor. O 2, ele tem, o do Game Boy Advance, ele tem algumas mudanças, né, principalmente na lore, na história. Você tem um pouquinho mais de enredo melhorado, que não tem no jogo do Super Nintendo, mas pra mim, a combinação gráfico, jogabilidade e música do Super Nintendo, ela é extremamente superior a essa aqui, tá? Eu acho que essa aqui fica um pouco desproporcional em algumas coisas, principalmente no tamanho da tela, no que você enxerga. No do Super Nintendo casou, ficou assim, perfeito. Então, sensacional. Trilha sonora incrível, jogabilidade. A jogabilidade é simples, cara. Você tem que praticamente andar, pular e correr. Você tem essas três opções no jogo. Tem um golpezinho a mais lá que dá com as mãozinhas, como você quase não usa aquilo. Então, não é tão interessante. Mas no geral, é isso. Correr, pular e andar. É o que você faz no jogo. E você precisa atravessar as telas e chegar no final daquela tela e assim derrotar os chefes. Simples, fácil de entender, mas não quer dizer que seja fácil de executar. Como eu disse, é um jogo desafiante. Ele é meio complicado, ele é meio difícil. Eu não acho que é o Donkey Kong mais difícil da franquia, mas eu devo dizer que ele é muito bom, tá? Na questão, acho que ele é bem equilibrado. Você tem os primeiros dois mundos ali do jogo. Eu falo mundos, mas as primeiras duas fases, não fases, né? As primeiras duas sequências de frases, antes dos dois bosses, os dois chefes, são relativamente fáceis as telas. Então, é uma meio, não vou dizer introdutória, porque não tem lá, aperte para pular, aperte para correr, não tem isso. Você só caiu no jogo e se vira. Mas as telas são simples de entender, fáceis de passar, e com elas você aprende aí as partes mais difíceis, né? Que, como eu disse, o mundo do gelo, o mundo das cavernas, cara, tenebroso. O mundo das máquinas também, eu acho não tão difícil, mas acho muito legal as telas. As músicas são fodas. E cara, que tela da água. Nossa senhora, a melhor música do jogo pra mim é a tela da água. Cara, Aquatic Ambient. Entrou na tela, vem aquele som, você, puta que pariu. É essa. O som ele é o melhor, a música é o melhor do jogo, disparado, tá? Mas o jogo não é ruim, o jogo é maravilhoso, eu amo Donkey Kong 1. Ele não é o meu favorito, né? Como eu disse, o meu favorito é o 2, eu acho o 2 o melhor da franquia, em si, em questão geral, só que tem outros poréns, eu acho o 3, o que eu mais joguei na vida foi o 3, eu tenho uma paixão muito grande por ele, pela nostalgia, né? Porque eu joguei demais, e eu adoro a música da árvore, lá da tela da árvore, muito boa. O Returns eu não acho tão glamuroso, eu acho que ele foi um bom retorno, sim. Tanto que o nome diz, né, Donkey Kong Returns, Country Returns, ele é um bom retorno para a franquia para voltar pro mundo, assim, como jogo, né, 2D. E ele tem uma dificuldade e tal, mas o Tropical Freeze é maravilhoso. Cara, ele é difícil, ele é bonito, assim, jogaço, tá? Mas, eu tô falando do primeiro ainda, os chefes, cara, vou falar um pouco dos chefes. Não acho tão desafiante, tá? Caramba, parando pra pensar assim de cabeça, talvez o único difícil seja o Karoo, que é o último chefe, difícil mesmo, que ele tem umas manobras ali de padrão que são um pouco mais complicadinhas de você fazer, mas nada impossível. Então assim, eu não acho nenhum chefe, cara, parando pra pensar, a da abelha também talvez seja um pouco dificinho, o zangão, mas nem ele, nenhum chefe é tão difícil. As telas em si, as fases são mais complicadas. Você poder passar algumas partes, as telas de água eu não acho tão difíceis nesse jogo, tá? Nesse jogo eu não acho tão difíceis. Mas as telas da caverna, você tem que pegar as plataformas flutuantes. Putz, aquelas ali são brabas pra caramba ali. Você tem que ter uma paciência muito grande e uma habilidade legal, então elas são difíceis sim. Talvez essas sejam as únicas. As do gelo também, que eu já falei. As do gelo são realmente complicadas, o piso escorrega, tem partes que tá nevando, fica difícil de visualizar as coisas. É muito barril que gira, sabe? Que você tem que fazer o momento certo de apertar o botão. Então, ele tem um nível de dificuldade elevado, mas não acho que seja exagerado, tá? Mas é elevado sim. Então, esse jogo aqui, pra mim, ele é... Eu vou dar 10 pra todos, porque eu amo esse jogo, tá? Todos eles é minha franquia favorita. Então, jogaço, 10 de 10. A versão do
do Game Boy Advance, tem uma coisa que eu achei muito legal que eles introduziram aqui, que são a questão das fotografias. Tem uns itens aqui, eu vou dizer itens, mas não é usável. Alguns inimigos, alguns amigos, alguns lugares específicos do jogo, você consegue, nesta versão aqui do Game Boy, você consegue pegar algumas câmeras. Se você derrota um certo inimigo de uma certa maneira, você consegue pegar uma fotografia dele, que você tem um álbum de fotografias do jogo que você completa. Eu acho isso uma ideia maravilhosa, assim, foi genial. Eles colocaram isso no primeiro e no segundo, sabe? Muito, muito bom. Acho que o segundo eu acho perfeito, mas o primeiro tem muita foto, é muito legal você ter que descobrir novas coisas para fazer. Uma coisa que eu lamento que no primeiro tem, que nos outros não, que os outros têm e o primeiro não tem, tanto na versão de Game Boy quanto na versão de Super Nintendo, é que os bônus são inúteis, tá? A única coisa para que serve os bônus games nesse jogo é pra ganhar vida, cara. E pra quem gosta, assim, eu não acho que seja uma coisa tão importante, tá? Porque você consegue pegar vida, farmar vida em alguns lugares fáceis no jogo. Você consegue simplesmente ficar com 99 de uma maneira bem simples. Então, assim, os bônus só servem pra isso. Nos outros tem uma utilidade maior para você fazer mais no jogo. Mas o que serve o bônus para esse aqui é você ganhar vida e para você conseguir 100% e 1% do jogo. Você precisa pegar todos os bônus. Mas assim, o bônus você pode entrar e sair que não vai fazer nada. Só de você entrar no bônus, você já fez como concluído. Eu acho isso uma falha desse jogo. E nos outros não, você tem que vencer o bônus para poder conseguir conquistá-lo. Então, nesse aqui você não precisa fazer isso. Eu acho isso uma falha. Sobre os animais aqui do jogo, cara, o Rambi é o melhor, assim, de tudo, tá? É o rinoceronte, cara. É um rinoceronte, você sai dando chifrada, todo mundo é muito legal você jogar com ele. O Enguarde, que é o peixe-espada, ele praticamente está em quase todo o jogo da fase de água. Quase toda a fase de água ele tá. Se não me engano, acho que tem uma só que ele não está. Mas ele é um personagem bacana pra tela da água, faz sentido. O Squawk só aparece uma vez, que é o papagaio, né? Que tem uma única função no jogo. E você tem o avestruz, né? E o sapo. Cara, o avestruz eu acho um personagem muito bobo no jogo, sabe? Ele deixa o jogo extremamente rápido e muito imprevisível. Eu não gosto de jogar com ele nisso. No 2 tem uma versão melhorada dele lá que eu acho legal, mas nessa aqui eu acho ele bem nada a ver, assim, eu não gosto de jogar com ele. Prefiro jogar sem o avestruz, que é o... esqueci o nome dele, cara, desculpa, esqueci o nome do avestruz. E tem o sapinho também. O sapo, ele tem a versão da cobrinha do jogo 2. É um personagem que pula alto, sabe? Eu acho que ele ficou bem mal feito nesse jogo assim, né? Ele não foi bem adaptado. Eu entendo a ideia dele, a ideia é legal pra caramba, sabe? É muito legal, dá pra você utilizar em várias maneiras. Ele é bacana, que nem a cobrinha é bacana no segundo. Eu prefiro ela no segundo. Mas o sapinho aqui, ele é meio mais ou menos. Então, desses aqui, o Rambi e o Guard disparado melhor. E o Squawk só tem uma tela, não tem que falar muito dele. E o avestruz chatinho pra mim. E o sapinho tá passável, né? Meia boca. Então você tem essa opção de jogar com esses animais para te dar uma força, te dar uma ajuda. Isso é legal, incrementa pro jogo. A questão dos bônus, eu lamento que é uma questão meio chata, só serve para você zerar 105% do jogo. Então pra mim, uma encheção de linguiça que poderia ter uma coisa a mais. Poderia ter feito uma coisa melhor no sentido do Game Boy. Incluído um objetivo a mais nisso, que nem tem nos outros dois jogos, que é fantástico, mas não tem. Então, esse jogo aqui ele perde um pouco de posições por causa disso. Acho que ele é incompleto, sabe? É uma primeira tentativa que, poxa, que primeira tentativa, incrível, muita coisa boa, mas que deixou a desejar em alguns pequenos aspectos que melhoraram no segundo e no terceiro, que ficaram tops. Então, o primeiro Donkey Kong é incrível, eu amo, quero muito falar desse jogo, estou muito feliz de poder falar dele. E, cara, como eu gosto, se você nunca jogou, tente, tá? Tente. O que eu posso dizer, que é uma opinião minha, se você não é muito jogo de plataforma, nunca jogou tanto jogo de plataforma, jogue algum Mario antes. Jogue o Mario World, jogue o Mario 3, jogue talvez os jogos mais novos como Mario Wonder, sei lá, você tem muitas opções de Mario, que Mario é muito simples, a mecânica é andar, pular e tem algumas outras coisas de voar, que você vai aprendendo no jogo. Se você conseguir se dar bem nesse jogo, conseguir pegar o ritmo dele, os Donkey Kongs é a mesma coisa, só que o Donkey Kong tem uma dificuldade elevada. Ele é aquela básica do jogo, andar, correr e pular, só que ele tem... As telas são complicadas, então, cara, vai preparado. Que você pode aprender no jogo, isso não é um empecilho. Pô, nunca joguei jogo de plataforma, quero experimentar Donkey Kong. Vai, joga o primeiro, você vai ver que as primeiras fases são bem simples, você vai pegando o ritmo, você vai entendendo para você poder ir para as outras. E, cara,
Quando chega nas outras, você vai ver que a habilidade, a dificuldade, ela é elevada. Então você vai ter, pô, vai suar. Talvez nesse momento, quem você não é acostumado, talvez nesse momento o jogo, as vidas venham a calhar, né, pra você. Mas hoje, como eu jogo Donkey Kong há muito tempo, eu consigo zerar o jogo sem perder uma vida, sabe? Não sou speedrunner, nossa, nem gosto muito disso. Eu adoro ver quem faz speedrunner, né? Eu acho muito legal como eles conseguem fazer aquilo, eu acho fantástico, só que eu não sou fã. Eu gosto de explorar o ambiente, jogar bem calminho, curtindo o jogo. Então, eu consigo jogar sem perder uma vida o jogo inteiro, sabe? Dos 3 Donkey Kongs, tá? Os 3. Então eu já tô bem calejado. O Returns eu já zerei, o Freeze ainda não. O Freeze eu não peguei pra zerar ainda, mas o Freeze já acho difícil. É porque o Freeze tem, o Returns do Freeze tem alguns a mais no jogo, que é o Time Attack, esse tipo de coisa. Então esses jogos eu gosto de fazer 100%, eu perco muito tempo no Time Attack, sabe? É muito difícil pra mim. Ali é complicado, como eu falei, eu não sou muito bom nisso, mas eu tento fazer 100%. Agora, Donkey Kong, dê oportunidade, jogue. Hoje em dia tem fácil acesso de você jogar e, cara, não se arrepende. Na hora que você começar a jogar, você ouvir as músicas, ver a gameplay, como o jogo é bonito, caramba, apaixona. Apaixona, você vai curtir de verdade. Ele, para mim, é a melhor franquia do Super Nintendo é o Donkey Kong Country. Os 3 jogos juntos, eles arrebentam qualquer franquia. Eu acho que o Mario tem muitos jogos bons. Você tem Mario World, você tem Mario All Stars, que é fantástico. Mario All Stars, você tem o Yoshi Island 2 lá, que é, nossa, como é bom aquele jogo também. Então essa franquia Mario é muito boa, mas acho o Donkey Kong melhor. Você tem Castlevania, você tem Star Fox, que eu amo. Putz, você tem jogo pra caramba no Super Nintendo, mas a franquia Donkey Kong Country, pra mim, ela é superior. Superior como franquia, e o melhor jogo é o 2, pra mim, tá? Falarei do 2 no outro vídeo. Então, gente, aqui fica a minha análise Donkey Kong Country 1, tá? Falei muito do 1. E o que eu gosto, o que eu não curto. E obrigado por assistir esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham uma oportunidade, curtam o jogo, aproveitem e joguem ele que não vão se arrepender. E com isso eu vou ficando aqui. Um beijo a todos, até a próxima e tchau, tchau!